Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria e paz no coração. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O amor que não foi sustentado, o amor dividido, o erro de Judas, mas que nós também cometemos. Nós também falhamos, assim como Judas. Quando nós falamos de traição, o primeiro nome que vem na nossa mente é Judas. Judas Iscariotes. Mas hoje eu não quero apenas falar da traição de Judas. Eu quero falar sobre um amor que começou, mas que não foi sustentado, mas que não foi firmado, mas que não foi até o fim. Judas, ele também foi um escolhido de Deus. Judas, ele também caminhou com Deus, com o Senhor Jesus. Judas não era um estranho. Ele foi chamado pelo próprio Jesus. Ele andou com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele viveu os milagres de Jesus. Ele ouviu os ensinamentos do Senhor. Ele participou da multiplicação do pão. Ele participou dos milagres que Jesus permitiu que cada um dos seus discípulos fizesse. Ele expulsou o demônio. Ele pregou sobre o reino de Deus. Ele pregou sobre Jesus. Judas, ele até começou bem, mas a ganância, mas o desejo de poder tomou conta do coração dele. Isso nos ensina que começar com Jesus não é o mesmo que permanecer com Jesus. Começar, muitos e muitos e muitos começam, mas poucos permanecem. O problema não foi a falta de amor. Judas, ele amava o nosso Senhor. Judas, ele amava o nosso Senhor, mas ele ficou dividido entre o dinheiro e o poder. A Bíblia, ela mostra que Judas, ele era o responsável pelo dinheiro que eles recebiam. Ele que guardava, ele que pagava as contas, ele que guardava tudo. Era tudo responsabilidade dele, a parte financeira. Mas o coração dele começou a se dividir. Ele amava Jesus, mas ele também amava o dinheiro. Ele amava o poder. Ele amava o reino de Deus, mas ele também amava esse reino, essa terra, as coisas que essa terra poderia lhe oferecer. Ele também amava os seus próprios interesses. Existia uma verdade espiritual escondida em tudo isso. O coração de Judas estava dividido. Ele não conseguiu sustentar o verdadeiro amor. Ele não conseguiu sustentar a sua fé, a fé que ele tinha em Jesus. Tanto que quando Maria derramou o perfume caríssimo aos pés de Jesus, Judas a criticou. Não porque ele se importava com os pobres, mas porque ele se importava com o dinheiro que estava sendo derramado ali, naquele momento. O amor de Judas já estava se enfraquecendo. O amor do coração de Judas já não estava mais no Senhor. O que isso nos revela? O coração dele já estava se distanciando do nosso Senhor Jesus. Tanto que ele o vendeu por 30 moedas de prata. Judas entregou o nosso Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, por 30 moedas de prata. Não foi por impulso, não foi por momento, não foi da noite para o dia. Foi um processo. Dia após dia, Judas estava se afastando do único que ele nunca, da única pessoa que ele nunca deveria ter saído de perto, da única pessoa que ele nunca deveria ter traído. 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Nos parece
que é um pecado escondido, mas que levou à morte. A vida espiritual de Judas estava sendo de aparência. A vida espiritual de Judas estava se enfraquecendo. Esse gesto, quando Judas chega e dá um beijo no Senhor Jesus, foi usado para atraí-lo, para que isso levasse à morte. Isso esfriou totalmente Judas. E nós aprendemos algo muito forte nisso. Ele estava perto fisicamente do nosso Senhor Jesus, mas o seu coração estava longe. A sua vida espiritual estava acabando. O amor já não resistia mais à pressão, ao desejo. Quando Judas viu que o Senhor seria condenado, que o Senhor Jesus seria morto, Judas se desesperou. Ele sentiu remorso, mas ele não experimentou o verdadeiro arrependimento. Ele até devolveu as moedinhas, mas não voltou aos pés do Senhor Jesus. Não soube arrepender, não soube pedir perdão. Existe uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. A culpa paralisou Judas. A culpa, ela nos paralisa. O arrependimento, ele nos transforma. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: quantos de nós estamos na igreja com o coração dividido? Quantos de nós cantamos, pregamos e negamos os princípios de Jesus? Quantos de nós dizemos amar, até amamos verdadeiramente Jesus, mas vendemos a nossa fé, não por 30 moedas de prata, mas sim pelo dinheiro, pelo prazer desse mundo, por aprovações de pessoas, por status, por fama, por pecados, pecadinhos escondidos, que a cada dia faz com que a nossa fé se esfrie. O amor de Judas não sustentou porque ele estava totalmente ligado a esse mundo e não ao mundo de Deus, ao reino de Deus. A diferença de Judas e Pedro, você lembra? Pedro também errou. Pedro também negou Jesus. Pedro também negou Jesus. Mas Pedro chorou, Pedro se arrependeu. Pedro voltou para a presença de Jesus. Judas até chorou, mas não voltou para a presença do Senhor Jesus. Ele preferiu desistir. O amor verdadeiro, ele pode até falhar, mas ele volta para os braços do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, hoje Deus não quer apenas a nossa emoção. Ele quer que eu e você, que nós nos entregamos de corpo, alma e coração. A história de Judas nos ensina sobre a traição. E a história de Pedro nos ensina sobre o arrependimento. Nós podemos até trair, mas se nós arrependermos, Deus nos perdoa. E Deus nos permite continuar. A história de Judas não é somente sobre traição, é sobre alguém que esteve tão perto da salvação. É sobre alguém que esteve perto do Senhor Jesus, mas mesmo assim perdeu esse direito. E nessa manhã eu falo para você, o seu amor por Jesus é suficiente para você conseguir vencer as provações, as tentações, as pressões que o mundo nos oferece? Ou esse amor, ele é raso, que por um aplauso, por um status, você o vende? Que hoje nós sejamos lembrados pelo amor de Jesus, pelo amor que nos sustenta, pelo amor que nos perdoa, pelo amor que nos transforma, para que assim eu e você possamos permanecer firmes na presença do Senhor Jesus. Porque o amor de Jesus, ele tem um começo, mas não tem fim. O amor de Jesus é eterno. E se você permanecer na presença do Senhor Jesus, você irá conseguir o direito da salvação. Você terá o direito da salvação. Eu desejo que você possa se arrepender de todos os seus pecados e voltar logo, rápido, o mais rápido possível para a presença do Senhor Jesus. Ainda há esperança para a sua vida, ainda há esperança para você. Jesus te ama. Bom dia.